Olá, nobres amigos. Eu sou o Príncipe Lucas Possalski II, o Príncipe Exilado, e neste vídeo aqui, que eu estou gravando nesse bosque de pinheiros à minha volta, falarei para vocês sobre e se a monarquia não existisse no Brasil. Eu não lembro quem fez essa pergunta, infelizmente eu não anotei o responsável por ela. Peço desculpas por não falar seu nome aqui no vídeo, porque infelizmente eu esqueci de anotar seu nome aqui e eu tenho uma péssima memória com nomes. Mas enfim, e se a monarquia não existisse no Brasil? Como seria? Vai para nossas séries dos ECs. Primeira coisa, que monarquia que não existia? Como eu fiz um vídeo recentemente sobre a monarquia paulista, não houve apenas uma monarquia no Brasil. Porém, eu vou tomar como base a monarquia dos Bragança. Por quê? Pelo seguinte, eu acho que a outra monarquia não teria tanto impacto para o Brasil em si no geral, se não existisse, quanto a monarquia dos Orleans Bragança. Teria um impacto relativamente grande para São Paulo, sim, a outra. Mas para o Brasil como um todo, pequeno. Então talvez até eu faça algum bonuzinho no final do vídeo, falando da outra monarquia, mas vamos focar mais na monarquia que ocorreu Dom Pedro I e Dom Pedro II. O que aconteceria se o Brasil não tivesse tido esta monarquia? Primeira coisa, e acho que na minha opinião a coisa mais óbvia de todas, é que provavelmente não haveria unidade nacional brasileira. Sim, a unidade brasileira se deve, de certa forma, à monarquia dos Orleans Bragança. Por motivos militares mesmo, motivos de força, uso de força para manter o país unido. Uma vez que se isso não ocorresse, provavelmente nós teríamos vários paisezinhos e não um país enorme como é hoje. Isso é bom ou ruim? Juízo de valor de cada um. Minha opinião, eu acho ruim, mas é minha opinião apenas. Então a primeira coisa seria unidade nacional. Não existiria. Não neste formato de hoje. Provavelmente alguns estados iam permanecer sendo unidos entre si, alguns casos específicos, tipo, sei lá, talvez o Rio de Janeiro fosse unido a Minas Gerais, ou Minas Gerais fosse unido ao Espírito Santo, e uns outros estados aí teriam suas uniões em si, tipo, os estados da Amazônia lá seriam unidos todos ao Pará, mas o que eu quero dizer é que não haveria essa mega união continental, assim, que vai lá do hemisfério norte, pouco depois da linha do Equador, até os trechos do sul, perto da Argentina e coisa assim. Não, isso não haveria. O que haveria poderia ser até alguns países relativamente grandes territorialmente falando, ou populacionalmente falando, mas não, isso não aconteceria. Esse é o primeiro grande impacto que eu consigo imaginar do não ter a monarquia no Brasil. Segundo grande impacto, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, lembra que eu falei lá em vários outros vídeos que eu falei sobre monarquia no Brasil. O Rio de Janeiro é o único estado que eu acredito que deva muito à monarquia brasileira, porque ele basicamente se fez dela. Os demais estados, eu acredito que não tenha nada a ver e pelo menos a maioria deles não teve tanta influência assim, ou quando teve nem sempre foi positiva e coisa do tipo. Mas no caso do Rio de Janeiro foi muita influência, uma influência muito positiva para eles. Então, provavelmente, caso o Brasil não tivesse tido monarquia, o Rio de Janeiro não seria tudo o que é hoje. Essa é a segunda coisa que eu acredito que aconteceria. O Rio de Janeiro deve muito à monarquia. Então, muito do que é o Rio de Janeiro hoje talvez não existisse caso não tivesse havido monarquia no Brasil. Visto isso, como eu acabei de falar nesse mesmo tópico aqui, outros estados seriam beneficiados caso não tivesse ocorrido essa monarquia, caso eles tivessem se tornado paizinhos independentes. Não vou falar quais exatamente, mas, por exemplo, a maior parte dos estados do sul seriam beneficiados de certa forma. São Paulo seria beneficiado de certa forma. Alguns estados do Nordeste seriam beneficiados, provavelmente. E talvez até alguns estados do norte ou centro-oeste também. O Rio de Janeiro, com certeza, sairia prejudicado dessa situação, individualmente. Mas os outros estados, muitos deles provavelmente sairiam beneficiados. Qual tipo de benefício? O que aconteceria? Novamente, tem coisas que não dá para prever. Ou que eu simplesmente não tenho conhecimento para chegar nesse ponto e falar para vocês aqui o que mudaria com exatidão. Mas sim, haveriam benefícios porque poder político centralizado sempre gera esses problemas. Outra coisa que mudaria completamente seria cenário internacional, porque como a gente sabe, paisezinhos pequenos têm pouco poder de mudar o mundo, né, à sua volta. O que eu quero dizer com isso? Eles poderiam ter sido muito melhores se não tivesse tal coisa acontecido dentro deles, a relação deles com outros, mas em termos de jogos de poder, o fato de não existir um grande player daria nisso. Provavelmente, o que aconteceria seria que os territórios oriundos da América Portuguesa provavelmente teriam sua própria união entre si e suas próprias disputas de poder entre si, mas ao mesmo tempo, eles não teriam nenhum poder sobre a América Espanhola. Então, por exemplo, num cenário onde a monarquia brasileira não existiu e por consequência o Brasil não permaneceu unificado, por exemplo, Paraguai ia entrar em guerra com o Paraná, com São Paulo, ou com Santa Catarina, ou com o Rio Grande do Sul, e entrar em guerra com um desses países. Provavelmente, o país que lutasse contra o Paraguai iria vencer do mesmo jeito.
Talvez não uma derrota tão vergonhosa para o Paraguai quanto foi, mas provavelmente iria vencer do mesmo jeito, porque o Paraguai não era um país tão forte quanto o povo costuma dizer que era, né? E sim, as forças militares existentes nesses estados brasileiros, que não dependem da União Brasileira para existir, seriam suficientes para barrar um avanço paraguaio. Mas não teria dissuasão a nível continental. O que eu quero dizer com isso? O Paraguai ia perder uma guerra e talvez 50, 100 anos depois pudesse tentar de novo por causa disso. Porque não ia ser uma guerra que ia matar mais da metade da população do país, né? E ao mesmo tempo, isso ia significar que, por exemplo, players da América Espanhola teriam muito mais poder no cenário internacional da América do Sul do que tem hoje, né? Tipo, a Argentina talvez tivesse mais relevância, talvez o Peru tivesse mais relevância. Porque sim, cenário internacional ia ser diferente sem um player de grande porte. Quer dizer que os paisezinhos pequenos iam ser fracos? Provavelmente não. Uma vez que eles fossem menores e tivessem um âmbito mais de libertação, uma vez que eles tivessem tido uma guerra de libertação com Portugal, eles provavelmente teriam muito mais um espírito similar ao dos Estados Unidos de terem armas, de se defenderem, o que iria impedir, talvez, confrontos com eles. Mas, novamente, eles não iam ser grandes players internacionais do cenário geopolítico. Provavelmente eles ficariam por fora. Então, basicamente, acredito que seja isso que aconteceria com o Brasil se não houvesse a monarquia dos Orleans Bragança. Agora, eu tô falando da monarquia dos Orleans Bragança. Vamos ao bônusinho aqui da monarquia paulista, que durou uns 4 meses, mas que no fundo elementos dela remanesceram por muito tempo. O que aconteceria se ela não tivesse ocorrido? Primeiro, como eu já falei no outro vídeo lá, talvez não houvesse Guerra dos Emboabas. Talvez os Emboabas tivessem tomado todos os territórios paulistas. Talvez hoje o estado de São Paulo não fosse um estado só, mas uma parte de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro. Ou talvez fossem vários estadozinhos pequenos. Não que o estado de São Paulo seja um estado de grande porte, mas sim estados muito menores fisicamente do que São Paulo. O que poderia acontecer seria divisão em estados menores. E isso eu acredito que seja bem possível de acontecer, né? Se não tivesse ocorrido a monarquia paulista. Bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu like. Tentando gravar com a minha cara aqui. Infelizmente não tô gravando no Projeto Feudo, porque infelizmente com a reforma, com as coisas lá, não tá dando pra ter um cenário legal e filmar lá, uma ambientação bacana pra isso. Mas é questão de tempo, pouco tempo vamos passar a ter. Mas ainda assim, eu sempre tento gravar um vídeo ou outro para poder manter um estoque de vídeos, que enquanto eu não sei quando eu vou acabar ou não, eu prefiro ficar mantendo isso, né? Então até por isso tem muitos vídeos que não veem minha cara, eu tô tentando fazer nesse pelo menos pra ver minha cara, né? Pra ficar uma coisa mais legal. Então, por favor, se tiverem gostado, deixe seu like e até a próxima.